O Brasil possui mais de 7 milhões de estudantes universitários, segundo dados do Censo da Educação Superior, publicado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Da década de 1990 para cá, o número de instituições de ensino superior triplicou. Boa parte delas fora das grandes metrópoles. Cidades agrícolas e turísticas estão ganhando novas características. Ao se tornarem polos de educação superior, esses municípios atraem uma nova população disposta a consumir produtos e serviços. As novas cidades universitárias. Esse é o tema do Em Questão de hoje. Nossa convidada é a diretora da FASE, Maria Isabel de Saerpe de Rezende Chaves. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada, Fátima. Eu que agradeço estar aqui hoje, dividindo esse momento com você. O que faz uma cidade ser reconhecida como universitária? Na verdade, nós não temos assim um certificado de cidade universitária. Algumas características fazem com que nós possamos identificar quais são as cidades universitárias. Existem cidades universitárias que dividem essa condição com inúmeras outras atividades, como, por exemplo, Paris, Londres, Boston, Rio de Janeiro, São Paulo. Existem cidades que vivem em torno de uma universidade ou que nasceram da experiência universitária, se desenvolveram a partir dessa experiência, como, por exemplo, Viçosa, Minas Gerais. Esse conceito de cidade universitária para o qual hoje nós estamos dedicando esse tempo, é um conceito de cidade universitária como um arranjo produtivo local, como um fator de desenvolvimento econômico e social de municípios que agregam mais de uma instituição universitária, mas que oferecem outras condições para que se definam como tal. Então, uma das maiores características das chamadas cidades universitárias seria, a meu ver, e eu acho que isso é senso comum, a atração de estudantes de fora dessa mesma cidade. Então, a reunião de estudantes da cidade e de outros que são atraídos para estudar nessas cidades por serem referenciais de educação superior. A partir daí, outros atributos nós podemos agregar às cidades universitárias, como, por exemplo, a vida cultural, a troca de experiências, a possibilidade de abrigar esses jovens e oferecer a eles atividades, serviços, alojamento e mobilidade, conectividade, convênios, interações com a pesquisa, com a tecnologia. Então, além propriamente da caracterização de que uma cidade universitária não vive somente do seu próprio público, mas atrai o público externo. Então, temos que agregar esses outros valores. O principal deles, a meu ver, e que talvez tempere, umas cidades atraem e têm condições de vida muito boas, outras atraem, não têm tanta qualidade de vida, cidades maiores, seria a qualidade da educação superior ofertada, né? Ela ser diferenciada a ponto de permitir que eu coloque o meu filho para estudar numa cidade diferente da nossa cidade de residência e diga lá ele vai estar colhendo frutos de maior valor do que se estivesse talvez próximo de casa. Quais são as características de Petrópolis, na sua opinião, que favorecem o projeto de cidade universitária? Eu acho, assim, sou muito entusiasmada com essa ideia de que Petrópolis possa incorporar esse discurso e essa prática e esse valor socioeconômico de cidade universitária, porque acho que ela preenche, se não todas, quase todas essas condições. Petrópolis é apaixonante por si só pela sua qualidade em termos de vida saudável, meio ambiente, recursos naturais, clima. Então, geograficamente, ela já é por si diferenciada, tanto para a vida acadêmica, que precisa tanto dessa tranquilidade e desse ar puro, como para outras atividades. Petrópolis também é muito próximo de uma metrópole, né? Ela está a muito poucos quilômetros do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Então, Petrópolis pode receber
e exportar profissionais, professores, alunos nas suas viagens de relacionamento com outras cidades ou com outros espaços acadêmicos. Petrópolis também dispõe hoje de uma gama de instituições de muito valor acadêmico e científico. Petrópolis reúne hoje instituições privadas tradicionais na cidade, como é o caso da FASE, da Faculdade de Medicina de Petrópolis, mas também reúne instituições públicas que para cá vieram atraídas justamente por essas interessantes condições de vida. O Laboratório Nacional de Computação Científica, dedicado a essa área de computação, que é um órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e que é um órgão de destaque desse mesmo ministério, com seus cursos de pós-graduação, a Fiocruz, com a sua unidade Petrópolis, e o Cefet, com o seu também espaço, e agora com a chegada de outras instituições públicas com seus cursos de graduação. Então, a reunião de instituições universitárias, cada uma com sua característica específica, suas áreas de vocação, é um grande pontapé para que a cidade assuma essa condição de cidade universitária. O que falta para Petrópolis poder se tornar realmente um polo de educação superior? Fátima, eu diria que a simples reunião de instituições não é suficiente para trazer um diferencial para Petrópolis ou para uma futura possível cidade universitária. É preciso que essas instituições dialoguem e construam projetos que diferenciem os projetos de Petrópolis dos projetos das demais cidades que têm instituições universitárias, né? Então, esse diálogo é o que falta. Esse diálogo visando não só o intercâmbio de informações, a definição de vocações dessas instituições públicas e privadas de educação superior, mas também da união dos seus objetos de trabalho com a infraestrutura de serviços da cidade, por exemplo, de hospedagem, né? De locação de imóveis, de serviços, de transporte, de conectividade, de lazer, de espaço para a prática de esportes, para a diversão dos jovens, para a reunião, para desenvolvimento cultural. Então, a união desses aspectos que a cidade já possui, mas olhando para a construção de um projeto de desenvolvimento. Isso eu acho que seria fundamental e eu acho que nessa condição atual é plenamente factível. Há um representante das pousadas, restaurantes e hotéis, que é uma associação, há o representante dos professores, há representantes da associação comercial, tudo isso junto ao governo municipal. Todos esses atores, junto com as escolas, seriam mais do que capazes de construir um projeto que ampliaria a base de empregos na cidade, o mercado de trabalho, e daria esse charme todo especial à nossa cidade de Petrópolis. A FASE está realizando um seminário sobre o projeto Petrópolis Cidade Universitária, né? Qual é o objetivo desse seminário? É esse pontapé inicial? Eu acho que é aprofundar essa ideia, que parece uma ideia recente, mas que é antiga. Parece uma ideia saída apenas dessa confluência de fatores da atualidade, mas que Petrópolis já vem se preparando, sem saber, para chegar nesse dia, desde a fundação da sua primeira instituição de educação superior. Nesse seminário, o que nós queremos fazer é aprofundar essa discussão, trazendo o exemplo de cidades fora do nosso país e também de cidades brasileiras que tenham decidido transformar a vida acadêmica num projeto de desenvolvimento local. Você já começou a falar aí de algumas vantagens, mas vamos falar como um todo quais são as vantagens para Petrópolis, para uma cidade, de se tornar um polo de ensino superior, reconhecido como tal. Fátima, as vantagens são, primeiramente, eu acho que qualquer projeto político, isso é um projeto político, a vantagem é para o próprio cidadão da
daquele local que lança esse projeto, né? Então, a primeira vantagem para os petropolitanos seria de, primeiro, possuir e consolidar a qualidade das instituições de educação superior na cidade, de forma que o petropolitano pudesse usufruir não só delas para a educação dos seus filhos, como também como postos de trabalho, como ampliação da sua própria cultura, como fator de desenvolvimento dos seus próprios projetos, até de intervenção social. Em segundo lugar, acho que isso ampliaria o mercado de trabalho de uma forma expressiva, porque focalizando melhor quais são os projetos dessa cidade, certamente viriam novos professores para esse conjunto de escolas, novos funcionários para cuidar dessas escolas, e se a vinda de alunos de fora for suficientemente grande ou maior da que há hoje, então todos os serviços da cidade teriam que ser ampliados para recebê-los. Então, eu acho que as vantagens, além da vantagem de colocar Petrópolis destacada no cenário da vida intelectual brasileira, né? A produção científica por si só já daria esse contorno, os inúmeros debates, seminários, fóruns, que hoje até já são realizados aqui, ganhariam muito mais relevo e receberiam essa marca Petrópolis. Sabe o que eu me lembro? Hoje os nossos produtos comestíveis de Petrópolis estão nos supermercados do Grande Rio, do município do Rio. E cada um vem de uma fábrica específica, mas tem lá produto de Petrópolis. Então, acho que esse selo Petrópolis seria uma grande vantagem para a nossa cidade se ele também estivesse aplicado à educação superior, à qualificação de profissionais. Você falou aí da movimentação intelectual, né? Isso é uma experiência rica para a cidade, né? Ter esses jovens universitários, essa movimentação deles na cidade também cria um movimento intelectual que é interessante para a cidade, né? Nós que tratamos de educação e cultura sabemos que, fechados em nós mesmos, a experiência tende a diminuir, a se apagar, né? Então, o trânsito de jovens que vêm de outros estados, de outras regiões do Brasil, de outros países, só enriqueceria a qualidade da nossa massa crítica petropolitana. Quer dizer, o jovem vem aqui, fica exposto a outros fatores culturais e daqui ele vai sair levando também os nossos aspectos culturais. Porque uma confluência de instituições numa cidade universitária será capaz de atrair também uma diversidade de conhecimentos, saberes, pontos de vista e manifestações culturais. Acho que Petrópolis tem essa característica, produziu e produz grandes homens públicos para nosso país. Sendo uma cidade universitária reconhecida como tal, terá a oportunidade de fortalecer a importância no cenário nacional. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, continuamos falando sobre as novas cidades universitárias. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre as novas cidades universitárias. Nossa convidada é a diretora da FASE, Maria Isabel de Saerpe, de Resende Chaves. A gente estava falando sobre a importância, né, da cidade se tornar um polo de educação superior. As vantagens econômicas, falamos no bloco anterior, e tem as vantagens também em termos intelectuais do não esvaziamento cultural da cidade, né? A cidade deixa de perder seus jovens para outras cidades, né? Eles não precisam mais sair da cidade para estudar em outra, acabam se fixando em outra, e com isso você perde mão de obra qualificada, né? Aquele jovem que estudou, né? Fez a educação de ensino superior, pós-graduação, acaba muitas vezes não voltando para a própria cidade, né? Esse é um drama de todas as cidades de menor porte. Você acaba
esvaziando a sua própria cidade, porque o jovem vai em busca de grandes instituições ou de grandes oportunidades de mercado de trabalho. Há um fato em Petrópolis Petrópolis tem um quantitativo de vagas na educação superior bastante expressivo, mas não há depois o correspondente mercado de trabalho para que esse jovem aqui permaneça. Então, mesmo que ele faça a sua educação superior na cidade, ele vai buscar a sua formação de pós-graduação ou a sua oportunidade no mercado de trabalho, muitas vezes fora da região serrana, fora de Petrópolis. Petrópolis, cidade universitária, como um polo de atração, por isso eu disse no bloco anterior, será capaz de reter não só o estudante na sua universidade local, mas também o profissional aqui formado para os seus postos de trabalho novos que serão abertos na cidade. E Petrópolis, mais ainda, se enriquecerá com a vinda de outros valores de outras cidades. A expansão do ensino superior, a Fátima, ela vem se dando no país, como já também mencionamos, de uma forma bastante expressiva. O grande desafio hoje é a qualidade das instituições e a qualidade dessa formação. Petrópolis, cidade universitária, não pode prescindir deste atributo. De nada adiantaríamos estar tratando dessa questão se não fosse para um ensino de qualidade e uma diferença na qualificação de pessoal. Nós estamos vivendo uma crise econômica hoje no estado do Rio de Janeiro com o esvaziamento da área de petróleo, que para nós é fundamental. Então precisamos pensar que saídas para o futuro. E as saídas certamente passam pela melhor formação dos profissionais, do jovem ou do não tão jovem, para alçar oportunidades e se fixar nas novas iniciativas econômicas que se abrirão. Então, o papel da universidade para a solução dessa crise também agora há que ser exigido, há que ser cobrado, há que ser desenvolvido. A universidade deve ter um grande papel na recuperação da confiança através da qualificação dos profissionais. E aí vamos ter que usar a criatividade, Qual o profissional que essa nova economia está demandando das universidades e qual a adequação do profissional formado aos novos desafios da economia. Então, acho que num momento de crise no estado do Rio de Janeiro, Petrópolis, cidade universitária, é sim uma nova proposta de solução econômica para a região. Houve um crescimento muito grande no número de instituições de ensino superior nos últimos anos e esse crescimento se deu de forma mais significativa ainda em cidades do interior e não nas grandes metrópoles. Nossa opinião é que se deve isso. De certa forma, uma fuga desses gargalos das grandes metrópoles, do trânsito caótico, da não qualidade de vida? Eu acho que multifatorial essa explicação, Quer dizer, vários fatores contribuíram para que o desenvolvimento e a expansão se dessem também no interior do país. Na verdade, é um grande desafio interiorizar a educação e interiorizar a saúde. Nós vivemos isso todos os dias, As grandes cidades, numa época, há poucas décadas atrás, significavam tudo de bom. E o campo significava tudo de carência. Agora, esse movimento mais ou menos se inverte. As cidades estão superlotadas, a vida está caótica e o homem está se exaurindo porque não há uma solução ainda para as grandes cidades. Então, as cidades menores certamente terão esse fator de atração para a fixação dos seus cidadãos no sentido de evitar trânsitos pesados, estresse na movimentação, dificuldades da competição. Mas acho que não é só isso. Eu acho que há uma indução para que a expansão se dê nas cidades do interior, para que haja também um movimento de crescimento do interior do país. Então, acho que é um movimento induzido, mas também de facilitação dos processos de criação de novas instituições. O Brasil criou aí programas
abriu para o credenciamento de novas instituições, permitiu essa liberdade na criação de instituições e criou programas que favorecem o acesso do aluno à educação superior, como o financiamento estudantil através do FIES e o ProUni através das bolsas sociais. Tudo isso junto vem ampliando essa expansão. Uhum. Também a competição e a educação vista como negócio, né? As grandes empresas educacionais que estão abrindo suas filiais em todas as cidades ou em muitas cidades, também com um objetivo econômico, né, de obter aí o desenvolvimento do seu negócio. Uhum. Por isso que eu afirmei antes que o grande desafio para além da expansão, o desafio da qualidade. Uhum. Você citou aí 2 pontos que eu queria abordar mais detalhadamente, que é o crescimento das instituições de ensino superior privadas, que já são mais de 70%, né? Quer dizer, muito desse crescimento até para o interior se deu através de instituições privadas, né? E o outro foi o crescimento dos ingressantes em ensino superior, que foi de 76%, em uma década, né, de 2003 até 2013, né? Você já citou aí as bolsas sociais, né, as facilidades de financiamento. Vamos falar um pouquinho mais sobre o ensino superior privado, um pouquinho desse crescimento aí das faculdades? Pois é, nós estávamos pensando aqui anteriormente, quando trocávamos uma ideia antes do nosso programa, sobre o que faz com que as instituições caminhem para o interior, o que faz com que diversos cursos se situem, às vezes repetidamente na mesma cidade, e o que faz também com que haja esse estímulo governamental à expansão da educação superior. Nós temos metas nacionais a alcançar. E apesar de todo esse crescimento que você chamou a atenção e que é assombroso, nós estamos aquém ainda de uma população, de um percentual de população com acesso e com formação superior, né? Porque o acesso à educação superior nem sempre garante a formação superior. Há muitos problemas que estão escondidos pelas estatísticas, que são de despreparo dos alunos que chegam ao ensino superior, de adequação do curso que está fazendo às reais oportunidades de trabalho. Então, há uma evasão, um índice de evasão muito grande. Para você ter uma ideia, o curso com menor índice de evasão, segundo o INEP, é o curso de medicina, com uma média nacional de 83% de retenção dos alunos. A seguir, o serviço social, nas IES privadas, né? Isso estou focando as IES privadas, que foi uma surpresa para mim. E muitos dos cursos que nós pensamos que têm, então, uma facilidade maior de formação porque são mais abrangentes, como a administração, retém apenas 43% dos seus ingressantes. Ou seja, de cada 100 alunos que entram, só 40 se formam. 40 se formam. Então, temos que nos perguntar por quê, né? O que está faltando a esse sistema educacional que mantenha esse jovem ou esse adulto na escola até o fim? Será que ele entra iludido pela formação superior? Será que ele entra porque a educação como negócio facilita o acesso indiscriminado mesmo a quem não tem condição de se manter pela sua formação anterior ser menos sólida? Será que a sociedade vende a ilusão do diploma da educação superior como solução para os seus problemas? Não importa tudo isso. O acesso à educação superior por si já é um valor. E a batalha incansável das instituições como a nossa para reter o aluno e devolver à sociedade um profissional qualificado para o mercado de trabalho é que é a grande motivação para o nosso trabalho. Realmente tratar com a educação superior é um desafio. Recentemente eu fazia uma entrevista com jovens que têm baixo desempenho nos nossos cursos.
85% dos entrevistados por mim, pessoalmente, revelam um grande despreparo na área quantitativa, na matemática. E admitem isso. Eu entrei para o curso superior, eu tive acesso, mas agora eu não sei como resolver um problema fundamental, que é do conhecimento da matemática básica. Então, o Brasil tem muito a fazer, né, Fátima, ainda. A gente está falando aí o tempo todo nos números que cresceram, mais universitários, mas a gente ainda está abaixo da meta. Nos nossos desafios e nessa meta que parece uma meta inatingível, né, de alcançar os índices propostos nos planos nacionais de educação e também a correspondente qualidade ao alcançar esse nível de formação profissional. E não só o acesso, como uma conclusão. Com qualidade, né? Com qualidade. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, continuamos falando sobre as novas cidades universitárias. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre as novas cidades universitárias. Nossa convidada é a diretora da FASE, Maria Isabel de Saerp, de Resende Chaves. Que exemplos de cidades universitárias seriam compatíveis com a nossa realidade aqui de Petrópolis? Pois é. Quando nós pensamos em cidade universitária, nós pensamos Paris, né? Pensamos Londres, pensamos Campinas, talvez. Não penso Campinas, eu penso Boston, né? Mas esses exemplos não são compatíveis. Mesmo Campinas, que eu citei, não é compatível com a nossa dimensão, com a nossa situação. Então, pensando Petrópolis, cidade universitária, não como um conjunto de instituições que dão nome àquela cidade, mas como um arranjo produtivo local, eu penso mais em cidades espanholas, como Navarra, como Barcelona, que fazem toda a sua economia também girando em torno desse tema da cidade universitária. Louvain, na Bélgica, também. Então, eu acho que é mais esse estilo sofisticado, menor, mais que tem um charme da cultura da nossa cidade imperial, com a nossa arquitetura, com o nosso acolhimento, com o nosso meio ambiente, com o nosso turismo, com a nossa história e com as nossas instituições. Acho que se nós formos pegar esse tipo de cidade europeia de porte menor, acho que nós vamos estar mais de acordo com aquilo que serve para a nossa comunidade. É acrescentar um pouco mais nessa receita que já está aí, né? É verdade. É a gente buscar sair da armadilha de, se nós não temos aqui Harvard, mais o MIT, ou então uma coisa inatingível para as dimensões e para a nossa realidade, então nós ficamos nessa armadilha, aqui não somos a UFRJ, não seremos nunca, seremos uma coisa diferente, né? Uma cidade que se inventa como cidade universitária pela parceria interinstitucional e intergovernamental e com a sociedade, né? É muito importante isso, não é a universidade que chega, se instala e aí que ela produz esse arranjo, mas que ela vai até o Petrópolis Convention Bureau e dialogar como construir essa cidade, vai até a Associação do Comércio, como construir as condições dessa cidade, vai até o governo municipal, como produzir incentivos para que a vinda dos estudantes, dos professores, da cultura e da ciência para cá se realize. Então, é criar um modelo que talvez cidades como essas que eu mencionei na Europa possam nos iluminar. Há também uma maior exigência do mercado de trabalho pela qualificação, né? Tanto em nível superior quanto pós-graduação, quer dizer, hoje não dá mais para parar, né? Pois é.
Hoje é educação continuada mesmo, né? Esse é um fator indiscutível. Não há possibilidade do crescimento no mercado de trabalho se o estudante, depois o formado, não se preocupe constantemente com a sua qualificação, com a sua diferenciação. E em termos de preocupação com a diminuição do acesso ao mercado de trabalho, face às crises atuais, a competitividade aumenta. Então, hoje, aquele que era uma segurança, concluo o nível superior, eu vou ter uma ascensão no mercado de trabalho. Hoje já está passando para pós-graduação. Não, eu acabo o nível superior, mas eu tenho que fazer uma pós-graduação para obter essa diferenciação. E depois eu faço a minha pós-graduação e aí eu tenho que fazer mais outra específica ou continuar complementando a minha formação através da educação continuada, cursos menores, uma atualização. Nós estamos vivendo uma fase do conhecimento que se modifica a cada minuto, a cada segundo. Então, o que você aprendeu hoje já não serve daqui a pouco. Então, o grande desafio que se coloca para a educação é como conseguir que o educando seja capaz de utilizar os conhecimentos como instrumentos para alcançar sempre o conhecimento novo. No caso da Petrópolis Cidade Universitária, que seria a nossa discussão de hoje, também o campo de Petrópolis para a atualização, para a interlocução do mercado de trabalho com as universidades é muito favorecido pela dimensão da cidade, pela proximidade das pessoas. Então, esse desafio talvez pudesse ser mais facilmente superado se, reunidas as instituições e as empresas e o mercado de trabalho, os currículos pudessem ser mais afinados, as ideias e as demandas pudessem ser incorporadas na instituição educativa e a instituição educativa e educadora pudesse ir à sociedade levando as suas descobertas, os esclarecimentos, as campanhas, as intervenções sociais, econômicas, culturais. Então, essa troca também é favorecida numa cidade menor, numa cidade que respira educação. Há uma preocupação que o conhecimento produzido aqui dentro da universidade não fique restrito na academia, né? Que ele chegue na comunidade. Como é que é isso? Isso se faz através da extensão, se faz através da publicação de resultados de pesquisas científicas e se faz através dos egressos que saem da instituição já qualificados para produzirem, então, trabalho na comunidade. No nosso caso, a FASE ela tem uma característica, ela tem uma vocação para a extensão. Então, ela é capaz de organizar alunos e professores com projetos quase sempre de natureza social ou de saúde para intervir na sociedade. E quando o aluno e seu professor vão desenvolver esses projetos, por exemplo, um projeto de educação e saúde numa escola ou um projeto de discussão sobre algum aspecto de desenvolvimento da comunidade através dos postos de saúde da família, de condições de saúde, de deslizamento de encostas, de tratamento de água, de prevenção da dengue. Quando esses alunos e professores saem daqui para implementar o seu projeto, eles estão levando o conhecimento fresquinho, né, o último conhecimento daquele assunto para que a comunidade absorva. E na hora da aplicação desse conhecimento, certamente eles vão sofrer a interferência da própria comunidade. E essa campanha não vai dar certo porque esse fator não foi previsto, ou há lições a aprender de soluções populares. Então esse conhecimento volta para cá. A própria comunidade acaba aprimorando o projeto, né? Com certeza. E isso é que é rico, né? Porque, na verdade, todas essas classificações, né? Formado, popular, cidadão, leigo, isso tudo é a vida humana, é a riqueza da vida humana. E quando em conjunto, você certamente vai ter
outros produtos que não aqueles esperados dentro do padrão. Quais são os desafios da FMP Fase dentro desse projeto de cidade universitária? Bom, o primeiro desafio que nós nos colocamos é de sugerir, sugestionar, defender a interlocução das escolas de educação superior da cidade e dos institutos de pesquisa. Então, esse é um primeiro desafio, né? É sermos incansáveis na busca de um diálogo. E entre elas e a sociedade e o governo, né? E as instâncias governamentais, seja municipal, que é a mais próxima de nós, mas seja estadual e a federal. Esse é um desafio que parece que caracteriza um pouco o espírito da nossa instituição. O segundo desafio é uma instituição como a nossa, que tem um padrão de qualidade reconhecido hoje pelo Ministério da Educação. Nós estamos aí entre os 2% das melhores instituições do país, né, com um grande destaque no estado do Rio de Janeiro. A última avaliação do MEC nos coloca aí acima em índice de cursos. Existe um índice chamado IGC, Índice Geral de Cursos. Nós estamos aí acima da PUC do Rio, de outras instituições públicas, com exceção da UFRJ. Então, nós temos hoje uma responsabilidade em manter essa qualidade e desenvolver a qualidade. Não é nada fácil. Nós somos uma instituição privada de porte pequeno, com um objeto mais concentrado, que é saúde e gestão. Um outro desafio que se coloca para nós é entrar na área de pesquisa, como já estamos entrando, né? Nesses últimos 2 anos foi a grande alavanca nossa foi a criação das linhas de pesquisa de ponta, mas conseguir garantir financiamento para essas atividades. E o terceiro desafio, eu diria hoje, seria continuar atraindo jovens de outras regiões, que é também uma característica da nossa Faculdade de Medicina. Atrair jovens que vêm da região Centro-Oeste, da região Sul, da região Nordeste, da região Norte, do próprio estado do Rio de Janeiro, de outras regiões de Minas Gerais. Continuar sendo um polo de atração. Faremos 50 anos no ano que vem. Então, esses desafios são desafios quase que servem como mola propulsora para nós, mas também temos que ter assim, um cuidado muito grande para não querer mais do que aquilo que a gente pode realizar e realizar mais do que aquilo que a gente pode prever. A competição entre as instituições de educação superior privadas hoje é muito grande e há grandes grupos que conseguem talvez desequilibrar esse cenário educacional. A nossa escola tem defendido que se manter viva nesse mundo da competição se faz através do ensino de qualidade. Nisso que nós acreditamos, professores, funcionários e administração da escola. Eu acho que é isso que tem nos dado essa longevidade. Petrópolis Cidade Universitária acho que será também um amparo para as instituições da cidade, porque elas poderão dividir suas preocupações, seus recursos e também seus ganhos. Infelizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço a participação da diretora da FASE e a gente tem encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.